Só segurar, já tá gravando. Tá gravando? Tá gravando. Se você quiser segurar aqui, que vai ser longo, então. Olha. Sentar. Não, o punho é gostoso, essa câmera é anatômica. Pois é, João, mas aí é o seguinte, o que eu estou querendo te dizer? Estou querendo te dizer o seguinte, que na realidade tem um filme do Wim Wenders chamado Sob o Céu de Lisboa. E esse filme tem várias histórias dentro de uma história, mas como diriam os franceses, ou esses como se diz, né, críticos de cinema que leram André Bazin, né? Então o leitmotiv, né? Ou seja, o fio condutor de uma das histórias do Sob o Céu de Lisboa é que tem um cineasta alemão, isso é da década de 90, que o único lugar que ainda tem um resquício do passado seria Lisboa. E como a especulação imobiliária está chegando em Lisboa, esses lugares estão sendo tudo destruídos. É tipo aqueles casarão na Lapa que você conhece, de 3 andares. Então, além disso, esse cineasta ele vai com a filmadora, a manivela, do início do século, para registrar essas imagens, né? Porque esse filme assim, é na transação do século XX por XXI. E o filme começa com um operador de áudio que recebe uma mensagem, um telegrama desse amigo alemão que está em Portugal, para ele em Portugal, para capturar o áudio das imagens que ele fez, né? E esse cara que ele começa a ser o protagonista do filme. E é muito interessante que o Wim Wenders, muito conectado com a realidade, ele mostra o espanto desse alemão quando ele começa a ultrapassar a fronteira sem precisar da passaporte, que é quando começa a União Europeia. Então você sabe que com a União Europeia o seu passaporte vale para toda a Europa. E o que a gente tem que pensar? Esses caras são alemães, bicho. Esses caras nasceram depois lá da Segunda Guerra Mundial, vivenciar tudo, o Muro de Berlim, é documento para onde é que você está indo, o que você está fazendo, é a ditadura, tanto capitalista como socialista. Enfim, e quando ele chega em Lisboa, começa todo um percurso dele procurar esse amigo. E na realidade, João, o que eu queria falar começa agora. Por quê? Porque no final do filme, quando ele encontra o amigo, e assim, ao longo do filme, ele sai com um Nagra, né? Você sabe que o Nagra é um gravador, que a fita dele é do tamanho de um filme, né? De 16mm, 35, e perfurada. Por isso que ela dá o sincronismo perfeito, né? Na época analógica, né? E aí, cara, ele vê tipo assim, o cara com aquela roda de afiar a faca, sabe? Que faz aquele ó, que é uma música, né? A gente via aqui, não vê mais. Ele grava esse som, ele grava os passarinhos, ele grava as ondas do Tejo, ele conhece uma mulher, aí ele grava o áudio do grupo dessa mulher, que é o Madre Deus, que na época estava começando. Enfim, o que eu quero falar. Aí quando ele encontra o Fritz, que é esse amigo cineasta, aí o Fritz já está noutra, cara. O Fritz não quer mais saber daquele negócio que ele chamou. Porque veja bem que história. Como é que esse cara encontra o Fritz? Ele vê um menino dentro do ônibus com um saco de supermercado. Esse filme é de 95, 96. E ele vê, depois você atende isso aí, depois ele vê que tem um buraco no saco de supermercado de papel. E ele fala, isso é coisa do Fritz. E segue esse menino e encontra o Fritz. Aí o Fritz fala, então você me achou, né? Demorou, por quê? Porque a ideia do Fritz é o seguinte, que para registrar a realidade, se você quer capturar a realidade, principalmente assim, o ser humano dentro dessa realidade, dentro desse meio social, dentro da cidade, o ser humano não pode estar sabendo que você está filmando. Porque todo ser humano, né, ele já joga essa tela. Quando sabe que está sendo filmado, ele faz pose, encolhe a barriga, penteia o cabelo. Acho que isso, né, a geração Facebook mostra muito pra gente, né? Só existem momentos felizes, mas voltando. E aí o Fritz fala para ele, pois é, agora a minha ideia, e essa que é a ideia desse segundo vídeo aqui, que começou ano passado. O Fritz falou para o amigo, falou, olha, a minha ideia é o seguinte, né? E esse amigo, ele capturava os sons.
ele capturava o áudio. Não deixa de ser um escuta também. Enquanto que o cineasta via, filmava e ouvia, mas queria ouvir o que o outro ouvia, como ele ouvia aquele mesmo som, se aquela imagem, o som sincronizado. Mas o discurso do filme é maravilhoso, João. Eu te aconselho a você baixar Sob o Sol de Lisboa, deve ter isso lá em VHS, lá tipo... Ah, esqueci, não existe mais VHS, perdão. Tem dois, não perca o disco, agora está chegando. Aí o Fritz fala, cara. Então, para filmar, o que eu fiz? Eu peguei toda a minha grana, inclusive a que eu ia te pagar, porque até agora o cara está indo do bolso dele, o carro, essas porras, fala, Fritz, tem que me pagar, eu estou ficando duro. Aí ele fala, olha, eu comprei um monte de câmera de vídeo e eu dou para esses meninos, e esses meninos vão andando com elas nas sacolas, nos bolsos, e vão filmando o mundo de hoje. Aí o amigo pergunta assim, e o que você faz com as fitas? Aí que tá. Aí ele vai, tem uma parede, tem uma prateleira de filme e ele tá fechando essa parede com tijolo. Ele fala, não, essas fitas não é para eu ver agora não. Essas fitas são para as futuras gerações. Porque se eu ver essa fita agora, ela para mim vai ser uma fita igual a coisa que eu estou vendo. Então minha gravação da realidade vai ser a minha mesma percepção da realidade. Então ele chama aquela fita, a fita não vista por ninguém. Ela seria virgem não porque ela estava intacta, né, que parte do princípio que você gravou, mas ela seria virgem ante os olhos de um ser humano. E quem capturava aquelas imagens não era o olho de um ser humano, era uma câmera. Que o ser humano não tinha nem esse controle, que tem uma discussão sobre enquadramento, enfim, concluindo. Né, companheiro? Como diria lá no partido lá, o Lenin falou assim pro Trotsky, concluindo. Aí o que rola? Então, assim, eu estava percebendo isso, nós estamos hoje, dia 9 de fevereiro de 2018, que o seu Joaquim, ele sempre gravava as datas nas filmagens, eu achava que não é idiotice, hoje eu acho o máximo. Porque eu sei a data que era. Então, quando, ano passado, em janeiro de 2017, né, eu gravei uma série de entrevistas, um diálogo cinematográfico aqui com você, onde nós estávamos, assim, principalmente eu, através desses contatos, desses diálogos, né, com esse ser cineasta, editor que apareceu em você, eu estava desenvolvendo esse projeto que a gente chama de Eu Quero Ser JLG. E ali é o filme zero, porque essa ideia de Eu Quero Ser JLG não existia naquele momento enquanto conceito, existia uma ideia. E ele é o filme zero porque a partir daquelas reflexões e de outras que nós fizemos, o que eu fiz? Eu gravei em 2017 uma série de ideias que você teve em 2015, 2016, referentes a roteiros, né, como aquela história do ganhador na loto. Eu falei, porra, bicho, essa coisa está se perdendo, daqui a pouco o João esquece isso e tudo. E eu fiz a mesma coisa, João. Eu não vi esse filme. Eu deixei ele lá parado, 1 ano. Certo? E assim, eu queria trazer para você, falei, não, bicho, essa que é a ideia. Por quê? Porque quando você vê esse filme que a gente gravou em 2017, você vai ter uma percepção da realidade totalmente diferente, porque você tem uma memória de uma coisa que a fita fala, meu, a memória não é bem isso não, nós falamos isso, você queria fazer isso e tal, blá blá blá. E eu antevendo que talvez pudesse ter problema no seu computador, mas antes disso eu já imaginei que o João Felipe, editor, ele deu lugar ao João Felipe, peão, trabalhador, explorado pelo capitalismo, pai de uma criança, mulher enchendo o saco, enfim. Aí, cara, concluindo, essa é a segunda parte desse projeto de 1 ano atrás, que eu já gravei em DVD, né, esse material, gravei uns curtinhos que eu fiz, que é a série Quero Ser JLG, e essa filmagem nós vamos ver ano que vem, porque ano que vem, não adianta, João, você fazer uma filmagem agora e ver ela logo assim. Isso é o imediatismo, assim, não tem diferença.
Agora pega uma foto aí de 10 anos atrás, de 5 anos, é outra coisa, porque aquela foto lá não vai te remeter àquela imagem é o passaporte, aquela ideia do Freud, o algoritmo, né? E da imagem ou da palavra, que ele abre as portas do inconsciente através da emoção, né? Então esse projeto JLG, né, que eu estou desenvolvendo tem 1 ano, né? Com um material muito interessante, que são conceitos cinematográficos. Eu quero agradecer a sua paciência. Certo? Grande JF. Vamos fazer igual todo mundo faz agora, né? Quer selfie? Não é selfie. Selfie. Aí. Grande JF. Aí, ó. Eu sou você amanhã, eu sou você Essa ontem. peruca no cabelo. Cara, que loucura, bicho. Como é que meus cabelos estão prateados? Será que caiu... Ó, cuidado aqui com... Eu vi. Será que caiu cal em mim, cara? Eu vim atrás da cal, não achei. Você sabe. Achei. Mas e aí, você gostaria de ter um comentário sobre esse discurso? Eu vou filmar essas nuvens, vai parecer que é de noite. Luz da lua.